Bom, nessa aula a gente vai falar sobre a variação proporcional entre grandezas. Daí na aula você vai começar definindo grandeza. Então, grandeza é qualquer coisa que pode ser medida, ou seja, você pode atribuir um número para aquela coisa. Então, por exemplo, tempo, massa, altura, velocidade, volume, e aí você pode dar exemplos. Então, o tempo, ele pode ter dias, meses, anos, horas. A altura pode ser em metro, centímetro. A velocidade, quilômetros por hora, metros por segundo, quilômetros por minuto e por aí vai, tá? E a observação, você tem que lembrar eles de não confundir a grandeza com a unidade de medida. Então, por exemplo, a grandeza é o tempo, a unidade de medida pode ser um minuto, segundo, a semana, tá? E aí, o que nós queremos fazer nesse conteúdo, variação proporcional? Nós queremos pegar duas grandezas quaisquer e queremos verificar se elas são proporcionais ou não. Então, às vezes isso vai acontecer e às vezes não vai. Então, nós temos dois tipos de grandezas proporcionais: as diretamente proporcionais, as inversamente proporcionais. E existem aquelas que não são proporcionais. Então, um exemplo prático aí é, por exemplo, a idade com a altura. Então, por exemplo, conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais alto? Sim. Mas é numa mesma taxa? Por exemplo, se você tem 10 anos e tem lá 1,40 m, quando você tiver 20, você vai ter o dobro, como 2,80 m? Não, né? Então a grandeza, a idade e a altura não são proporcionais. Agora, entrando na variação proporcional, nós teremos a variação direta e a variação inversa. Eu vou explicar cada uma delas e depois a gente vai para o exemplo, tá? Então, o que é variação direta? Então, nós vamos considerar duas grandezas, tá? Uma x e outra y. Poderia ser tempo e distância, por exemplo. E aí, nós temos o número k. Esse k é uma constante. Então, no exemplo, ele não muda, tá? As grandezas vão mudar, mas vai ter tipo uma terceira grandeza que ela não muda. E a gente representa pelo número k. Então, quando é que essa variação vai ser diretamente proporcional? Quando uma aumentar e a outra aumentar junto, numa mesma taxa. O que é isso? Se uma dobrar de tamanho, a outra dobra também. Se uma triplicar de tamanho, a outra triplica também, tá? Ou o contrário, se uma cair pela metade, a outra cai pela metade também, tá? Então é isso que vai acontecer. Então, na aula, você vai definir o que é grandeza e vai falar desse jeito sobre variação diretamente proporcional. E aí você pode dar exemplos práticos do dia a dia. Então, por exemplo, aí eu coloquei alguns aí, ó. A laranja comprada e o seu valor. Então, por exemplo, se o quilo da laranja custa R$ 2, se eu comprar 1 quilo, eu pago R$ 2. Se eu comprar 2 quilos, eu pago o dobro, né? R$ 4. Se eu pagar, sei lá, 4 quilos, então eu vou pagar 4 vezes R$ 2, R$ 8. Tudo bem? Então existe essa proporção aí, tá? Quem que é o K dessa história? É o R$ 2, porque o quilo vale R$ 2, tá? Outro exemplo, a hora de trabalho e o valor recebido. Então, se a diária de uma pessoa é de R$ 120, se ela trabalhar, o horário, se uma hora sei lá, R$ 40, então se você trabalhar por uma hora, você ganha 40. Se trabalhar duas, você ganha o dobro, né? 80. E por aí vai. Então, conforme as horas vão passando, você vai ganhando mais por ter trabalhado. E é numa mesma taxa. E que taxa é essa? É aquele K, que nesse caso vale R$ 40, tá? Porque é a hora trabalhada. E o último aí é cortes de um objeto e o número de pedaços. Então, se eu pego uma maçã, se eu faço um corte, eu vou ter 2 pedaços. Se eu faço 2 cortes, eu vou ter 4. Se eu faço 3 cortes,
eu vou ter 6, né? É sempre o dobro, tudo bem? Então, se o número de cortes aumenta, o número de pedaços aumenta na mesma taxa, tudo bem? Quem seria esse K aí? Seria essa taxa, que é o 2, tá? E aí, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, você pode usar essa fórmula aqui, ó. Tudo bem? Então, você tem a grandeza x e a grandeza y, e aí você tem esse k multiplicando a grandeza x. Tudo bem? Depois a gente vê um exemplo. E esse é o gráfico de um comportamento diretamente proporcional. No eixo do x, no eixo horizontal, você tem a grandeza x, e no eixo vertical, a grandeza y. Conforme a grandeza x vai aumentando de valor, a grandeza y aumenta também. E aí você consegue construir uma reta crescente, nesse caso de grandezas diretamente proporcionais, tá? Depois vem o outro caso, que é grandezas inversamente proporcionais. Então, o que vai acontecer? O contrário. Se uma grandeza vai aumentar, a outra vai diminuir, numa mesma taxa. Então, se uma dobra de tamanho, a outra diminui de tamanho, tudo bem? Na metade, né? Ou se uma triplica de tamanho, a outra cai pela terça parte. E aí você vai ter exemplos, ó. O número de operários e o tempo para o término de um trabalho. Então, por exemplo, você tem lá 20 operários para fazer 2 casas. Não, para fazer uma casa num certo tempo, por exemplo, 30 dias. Então, se são 10 operários para 30 dias, se, por exemplo, cair pela metade, então você diminuiu a metade, caiu para 5. O que vai acontecer? Você vai aumentar o tempo para terminar aquela casa, não é? Então, de 30 vai para 60. Então, se um caiu pela metade, o outro vai dobrar o tamanho. A velocidade de um carro e o tempo de viagem. Então, você está lá viajando. Quanto mais rápido você for, menos tempo dura a viagem, não é? Então, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se você dobra o valor da velocidade, o tempo da viagem cai na metade, por exemplo. E tem os cortes em um objeto e o tamanho dos pedaços. Então, por exemplo, aqui é aquela ideia. Cortou a maçã. Então, o número de pedaços aumentou, né? A gente já viu. Mas o tamanho de cada um deles diminuiu na metade, né? Então, você fez um corte, aquela maçã virou só metade de cada um. Se você fizer 2 cortes, você vai ter 4 pedaços. Mas cada pedaço vai ter 1/4 do que tinha o tamanho original, certo? Então, se o número de cortes aumenta, o tamanho de cada pedaço diminui. Não a mesma taxa, né? E aí você tem a fórmula para isso. Tá aqui, ó. Então, você tem a grandeza x e a grandeza y. E você tem um k. Esse k é aquele valor que não muda. E aí a gente vai ver isso depois. Quando você for fazer o desenho de variação inversamente proporcional, você tem a grandeza x aqui no eixo horizontal, a grandeza y no eixo vertical, e aí você vai ter essa curva aqui sempre, tá? É chamada de elipse. Então, tem só esses 2 casos. O primeiro caso é grandezas diretamente proporcionais, em que você tem uma reta como gráfico, e você vai ter essa fórmula aqui, em que o x é uma grandeza, o y também é, e o k é um valor constante que vai aparecer. Quando é inversamente proporcional, o gráfico é esse negócio aqui, sempre, tá? Não importa o contexto. Por exemplo, nesses 3 contextos aí, nesses 3 exemplos que eu te dei, sempre que você montar uma tabela e montar o gráfico, vai dar essa curva aqui, tá? A fórmula é sempre essa, ok? E você tem que identificar só quem que é a grandeza x e a grandeza y e o k. Esse k a gente vai ver no exemplo, ok? Então, indo para o exemplo, ó. São só 2. Então, o primeiro é uma variação direta. Então, vamos lá. Maria compra carne a R$ 25,00 o quilo. Determina a expressão que relaciona o quilograma de carne com o valor pago. Tudo bem? Então, você começa identificando as grandezas. Então, vamos definir como x como a quantidade de carne e y como o valor pago.
Ah, como é que eu vou saber qual que é o x e qual que é o y? Observe o seguinte, que aqui, ó, o y depende do x, né? Se eu pegar qualquer valor de x, multiplicar por esse k constante, eu obtenho um valor para o y. E aí, no exemplo, o que você vê? Você vê que ela foi comprar carne, né? E cada quilo custa R$ 25. Ou seja, se você compra uma determinada quantidade de carne, você vai pagar um valor específico, né? E conforme vai variando essa quantidade de carne, vai variando também o gasto que ela vai ter. Então, você tem o quê? Que o valor que ela paga depende da quantidade de carne, tá? Então, quem é a quantidade de carne? É o X, que é a variável independente. E o valor que ela paga é o Y, porque o Y depende do X, tá? Bom, depois disso, e tudo isso você vai ter que falar durante a aula, tá? Então, ó, aqui está a justificativa. Quanto mais carne Maria compra, mais ela paga. Ou seja, a quantidade da carne e o valor pago são grandezas diretamente proporcionais. Então, a partir daí, você vai voltar lá, pegar a formulazinha, que é essa daqui, e vai jogar. Então, seguindo essa ideia, usamos essa expressão, y igual a k vezes x. Quem é o k? O k é o número que apareceu lá no exemplo, R$ 25, porque é o valor para 1 kg de carne, tá? Então, no lugar desse kzinho aqui, você vai pôr 25. Então, vai ficar com y igual a 25 vezes x, tudo bem? Lembrando que x é a quantidade de carne e o y é o valor que a Maria paga, tá? E se você quiser, você pode montar uma tabela. Então, você vai ter o quê? A variável quantidade de carne x e a variável valor pago y. São grandezas, né? Então, você vai atribuindo valores para a grandeza x. Então, é 1 kg, 2, 3, 4, 5, até uma quantidade x, tá? E aí você calcula o valor pago. Se você compra 1 quilo e o quilo é R$ 25, você paga R$ 25. Se forem 2 quilos, você pode, por exemplo, substituir aqui, ó. Põe o 2 no lugar do x, 2 vezes 25, 50. Percebeu? A fórmula que você acabou de montar te permite determinar a grandeza y a partir da grandeza x, tá? Então, para 3 quilos, você põe o 3 aqui, faz 3 vezes 25, R$ 75. E continua. 4 quilos, 5 quilos, tudo bem? E aí a fórmula geral é essa daqui, ó. É qualquer quantidade x vezes 25, tá? Segundo exemplo, variação inversa. Então, uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Então, Maria, de novo, fez uma viagem de 80 quilômetros. Então, por exemplo, de uma cidade até a outra, tá? Observe que esse valor é constante. Então, ela fez essa viagem, não foi de 60, não foi de 100, foi 80 quilômetros, tá? E queria saber o tempo de viagem para diferentes velocidades, ou seja, eu quero andar 80 quilômetros. Se eu for, por exemplo, a 20 quilômetros por hora, eu vou demorar um tempo, né? Se eu for a 60 quilômetros por hora, eu vou demorar outro tempo. E conforme eu vou aumentando essa velocidade, o tempo vai o quê? Diminuir, justamente porque a distância não muda, tá? Então, o que se pergunta? De novo, igual ao do anterior. Determina a expressão que relaciona o tempo e a viagem, o tempo de viagem com a velocidade. Tudo bem? Bem como o... Ah, que não é o gráfico, na verdade. Tem que só mostrar a tabela, tá? Esquece o gráfico. Mas nesse caso, desse exemplo aqui, se fosse para montar o gráfico, seria esse primeiro, tá? E do outro seria o segundo. Mas esquece esse negócio aqui de gráfico. Então vamos para a resolução. Então sempre começa assim, defina quem são as variáveis, né? Quem são as grandezas. Então a gente define o x como o tempo e o y como a velocidade. Ah, por quê? Porque, por exemplo, aí você tem que avaliar a situação real. Então, por exemplo, o que passa sozinho? O tempo, né? O tempo está sempre passando. E o que muda junto do tempo? No caso aí da Maria, é a velocidade em que ela está viajando, né? Para percorrer os 80 quilômetros. Ou seja, a velocidade depende do tempo. E não o contrário, né? Não é que ela vai numa certa velocidade e aí o tempo muda de tamanho. Não é bem isso. É o contrário, tá? Então, você sempre tem que definir quem é a grandeza independente e a grandeza que depende da outra. Então, aqui é o tempo.
e você chama ele de x sempre, tá? E o y vai ser a velocidade, porque a velocidade vai depender do tempo e por aí vai. Então, qual a explicação? Por que que é assim? Quanto mais rápido Maria anda, menos tempo ela leva para percorrer a distância de 80 km. Ou seja, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? E aí, o que você vai pegar? Você vai pegar esse exemplo aqui, né, para montar a fórmula. Quem é o x? É o tempo. Quem que é o y? A velocidade. Quem que é o k? Vai ser um número que não muda na sua situação. A distância, 80 km. Então, você vai jogar aqui, ó, y, que é a velocidade, vai ser 80, que é o k, dividido por x, que é o tempo. Tudo bem? E aí você pode montar essa tabela para eles verem melhor. Então, você vai ter a grandeza tempo, que é o x, a grandeza velocidade, que é o y. Qual o propósito da Maria? Percorrer os 80 km, variando a velocidade. Tudo bem? Então, por exemplo, se você quiser calcular aqui a velocidade que ela tem que ter para um certo tempo. Então, você começa a colocar, eu quero andar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5. Qual tem que ser a velocidade? Bom, você pega o x, troca o valor que está aqui e descobre o y, que é a velocidade. Então, por exemplo, se eu quero fazer a viagem de 80 km em 2 horas, eu ponho 2 aqui, ó, faço 80 dividido por 2. Então, eu tenho que ir a 40 km por hora. Tudo bem? Se, por exemplo, eu vou a 20 km por hora, o que eu posso fazer para descobrir a hora? Então, você, no lugar do y, você coloca o 20, tudo bem? E aí vai multiplicar cruzado aqui. E aí você descobre o x, que vai dar 4 horas, certo? Ou você mostra só essa tabela, coloca lá 1, 2, 3, 4, 5 e já põe a velocidade prontinho, ok? E agora vem a regra de 3, que é uma continuação da proporção, né? Lá você viu que tem variação direta e inversa de proporção, e aqui vem a regra de 3, que é um método diferente para você determinar um valor desconhecido, tá? Então, utiliza a proporção entre duas grandezas, igual era antes, para conhecer o valor de uma delas, tendo por base dois valores conhecidos da outra grandeza e um valor da grandeza cujo novo valor devemos descobrir, tá? Então, como é que você vai explicar na hora? Você vai pôr 2 exemplos, né? E depois você dá os exercícios. Então, o primeiro exemplo vai ser esse daqui, ó. Em uma fazenda, 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Então, 3 pessoas plantavam uma área de 5 metros quadrados. Mas 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, passaram a trabalhar lá. Qual será a quantidade de metros quadrados plantados por dia? Então, qual é o primeiro passo nesse caso? Identificar as grandezas, que é o número de pessoas e a área a ser plantada. Tudo bem? Então, coloque os valores de cada uma e chame de x o valor da grandeza a ser achado. Então, você vai colocar o quê? As duas grandezas, pessoas e a área. Quais são as unidades de medida das pessoas que aparecem no enunciado? Você tem 3 pessoas e a área é de 5 metros quadrados. Então, você põe 3 pessoas para 5 metros quadrados. Depois, contrataram mais 4. Bom, se eu tinha 3 pessoas e contratei mais 4, eu tenho 7. Então, você põe 7 pessoas. Quanto essas pessoas vão fazer de área plantada? Tudo bem? Aí você põe um X. Aí você analisa se a grandeza pessoas e área são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, você olha aqui onde tem os números, né? Onde não tem letra. De 3 foi para 7. Então, aumentou o número de pessoas. Se lá na vida real aumenta o número de pessoas, elas vão plantar mais ou menos? No caso, com certeza é mais, né? Se aumentou o número de pessoas, a área aumenta junto. Então, aqui vai para cima também. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Neste caso,
você tem que montar a proporção seguindo essa ordem que está estabelecida aqui. Então, vai ficar 3 sobre 7. Então, 3 sobre 7 igual a 5 sobre x. Tudo bem? E aí, o que tem a ver com proporção? O que acontece é que do 3 para o 7 aumentou em torno de 2,3 vezes, né? Foi o dobro um pouco mais que o dobro de pessoas que aumentou. Se aqui foi pouco mais que o dobro, o que vai acontecer aqui? Do 5, será que vai diminuir a área? Não, vai aumentar. E vai aumentar em que proporção? Um pouco mais que o dobro, né? Vai ser exatamente 2,3, ok? Então, vamos fazer a multiplicação aqui. Você montou a continha, essa é uma proporção. Então, agora você multiplica cruzado. Então, 3 vezes x, 3x. 7 vezes 5, 35. Ok? Pega o 3 multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser 35 dividido por 3, que dá aproximadamente 12 metros quadrados. Tá? Vai dar 11, alguma coisa. Quase 12, ok? Então, se você tiver 7 trabalhadores lá, eles vão conseguir fazer 12 metros quadrados de plantio. Segundo exemplo, agora inversamente, tá? Uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas de um concurso. Então, você tem as impressoras e o tempo, né, para imprimir aquelas provas. No começo, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Então, as outras quebraram, né? Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então, observe, o número de provas não mudou. O que você tem? A grandeza impressoras e a grandeza horas, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz a regra de 3? Escreve a grandeza impressoras, a grandeza tempo, tudo bem? Cuja unidade de medida é horas, nesse caso, mas a grandeza é tempo. E coloca os valores aqui. Então, você tinha 15 impressoras para 18 horas. Põe o 15 aqui e põe o 18 aqui. Agora, você sabe que só tem 10 funcionando. Então, você põe o 10 aqui, 10 impressoras. Quanto tempo vai levar para essas 10 imprimirem as provas? X. E agora, vamos calcular. Então, vai na grandeza que tem só número. Bom, foi de 15 impressoras para 10, ou seja, diminuiu o número de impressoras. Se eu tenho menos impressoras para imprimir uma quantidade de provas, eu vou levar mais ou menos tempo para imprimir elas. Obviamente mais, né? Porque eu tenho menos impressoras. Então, se aqui vai diminuir, aqui vai aumentar. Então, se essa grandeza diminui, a outra aumenta e é numa mesma taxa. Como assim? Se aqui cair na metade, aqui vai dobrar de tamanho, né? De valor, ok? E como é que eu faço nessa situação em que as grandezas são inversamente proporcionais? Você mantém uma das frações e inverte a outra, tudo bem? Qual delas que eu mantenho e qual que eu inverto? Qualquer uma. Então, se você mantiver essa daqui na ordem, você tem que inverter essa. Se você mantiver essa daqui, você inverte a outra. Então, eu escolhi manter essa. Então, eu vou manter na ordem, né? 15 sobre 10. Isso tem que ser igual ao que acontece aqui, mas aqui eu tenho que inverter, tá? Então, não é 18 sobre x, é x sobre 18. E aí você multiplica cruzado. Então, 10 vezes x, 10x. 15 vezes 18, 270. Aí você pega o 10 que está multiplicando, passa dividindo, então fica 270 dividido por 10, né? Que dá 27 horas. Então, se você tinha 15 impressoras que demoravam 18 horas, se você tiver só 10, vai levar 27 horas, ok?